Se você tá grávida, acabou de ter um filho ou tem uma criança pequena em casa e sonha em ser aquela mãe que o filho respeita, procura, confia e ainda assim ama, esse vídeo é pra você. Nos próximos minutos eu vou te contar que dá pra ser respeitada e amada ao mesmo tempo, que dá pra falar uma vez e ser obedecida e ainda assim ser a primeira pessoa que seu filho vai procurar quando ele tiver um problema de verdade. Só que para isso tem um caminho. Eu sou a Fernanda Rodrigues, sou psicóloga, atendo mães faz 16 anos e eu vou te explicar uma coisa que eu chamo de janela de autoridade, que são os momentos que aparecem o tempo todo na sua maternidade e que a maioria das mães deixa passar sem perceber. Cada dia que você deixa passar, fica um pouco mais difícil construir essa relação. Não é impossível, mas é mais difícil. Se você ficar comigo até o fim desse vídeo, você vai sair daqui sabendo 3 coisas que mudam tudo. 1. Porque as mães de hoje foram jogadas entre 2 extremos. A geração que grita e bate e a geração que não impõe limite nenhum. E como sair dessa armadilha de uma vez por todas. 2. Qual a diferença entre ser uma mãe firme e ser uma mãe brava? Porque tem muitas mães confundindo as duas coisas e ficando perdida no meio do caminho. E 3. O que você pode começar a fazer hoje, mesmo com um bebê de colo ou mesmo grávida, para construir uma relação onde seu filho te obedece porque te respeita e te procura porque confia em você. Bora? Antes de eu te contar como eu cheguei nisso, deixa eu te mostrar rapidinho o que está acontecendo com as mães que já aplicaram o que eu vou te ensinar hoje. Olha esses prints. Eu nem precisei mover um dedo, tomou banho, jantou, tá lavando a louça e vai dormir. Essa é a fala de uma mãe que conseguiu desenvolver a sua autoridade com a sua filha de 8 anos. Olha essa outra. As professoras elogiaram que não tem mais explosões e ele tem dito que está mais calmo. Essa é outra mãe de uma criança de 5 anos que estava enfrentando dificuldade de comportamento com o filho lá na escola. Olha essa. Estamos muito alegres. Fim da era das fraldas por aqui. Essa é uma mãe bem feliz que conseguiu completar o desfraude da filha lá nos 3 anos de idade. E olha essa, elas estão começando a se dar bem, que é uma mensagem de uma mãe que desenvolveu a parceria entre as 2 filhas, as irmãs. Isso tudo que eu tô te mandando aqui é mensagem de verdade. São mães que aplicaram um método que tiveram resultados em poucas semanas. E olha, eu vou te falar uma coisa muito importante. Tudo isso fica muito mais fácil quanto menor é a sua criança, antes do problema chegar. Porque é muito mais fácil construir do que reconstruir uma autoridade. Hoje eu atendo 3 famílias por dia na minha orientação parental. Tem mais de 60 mil mães me acompanhando no Instagram. E sabe a pergunta que mais aparece no meu direct é: Fernanda, meu filho ainda é bebê. Quando que eu preciso começar a construir essa autoridade? E a minha resposta é: agora. Ontem teria sido bem melhor, mas agora ainda dá. O quanto antes é melhor. É exatamente por isso que eu fiz esse vídeo para você. Quando eu comecei a atender mães, eu fazia o que toda psicóloga faz. A mãe chegava com um problema, uma birra que não parava, um filho que não dormia, uma criança que respondia feio, que batia, que gritava, e eu ajudava a resolver aquilo. E funcionava. As mães saíam de lá aliviadas, com um plano, com uma técnica, com algo para fazer em casa. Mas tinha uma coisa que me incomodava, sabe o que era? Quase todas as mães que chegavam na minha sala falavam a mesma frase: Fernanda, eu queria ter sabido disso antes. Ah, Fernanda, se eu soubesse disso quando ele era bebê, eu não estaria aqui. Ah, Fernanda, agora tá tão difícil, eu não sei nem por onde começar. E eu fui percebendo uma coisa: as mães não vinham até mim quando elas precisavam aprender. Elas vinham quando já estavam no limite. Quando já tinham gritado,
quando já tinham chorado no banheiro escondido, quando elas já estavam esgotadas emocionalmente. Teve um caso que mudou tudo pra mim, me marcou bastante. Uma mãe que ela chegou no consultório com um filho de 5 anos de idade. Eu vou chamar ela por Carla, não é o nome real, é o nome fictício. O menino dela batia nela, empurrava, gritava com ela. E a Carla veio com os olhos bem vermelhos de chorar e ela falou assim: Fernanda, eu fiz de tudo que mandavam fazer. Eu segui todas as dicas que me ensinaram. Eu nunca disse não para ele sem explicar o motivo. Eu nunca briguei. Eu sempre respeitei o que ele queria. E agora ele me bate. O que eu fiz de errado? Naquela hora, eu entendi. A Carla, ela não queria ser a mãe que grita. Ela já tinha crescido numa casa assim, onde a obediência ela vinha do medo, onde ela tinha jurado para si mesma que ela ia fazer diferente. Só que o único outro caminho que ela conhecia era a das redes sociais, o que as redes sociais ensinavam, que é não dizer não. Não impor um limite, não obrigar a criança, combinar tudo, explicar tudo. E aí ela ficou presa entre aquelas duas gerações e ela não sabia como sair. A geração dos nossos pais, eles impunham com força. O filho obedecia por medo, não por respeito. Funcionava na obediência, mas quebrava o vínculo. A geração atual foi para o outro extremo. Ele acreditou que a violência não é o caminho, mas entendeu que o não traumatiza, que tudo precisa ser negociado. E isso pode até funcionar com o afeto, mas quebra a autoridade. O que ninguém ensina é que existe um terceiro caminho. Um caminho onde você não precisa escolher entre ser respeitada ou ser amada. Entre ser firme ou ser próxima. Entre ter autoridade ou ter vínculo. Toda mãe, ela tem várias janelas ao longo da maternidade para construir essa relação de autoridade saudável. Quando o bebê puxa o cabelo dela pela primeira vez, essa é uma janela. Quando o neném lá pelos 1 ano de idade joga comida no chão e olha para a cara da mãe, é uma outra janela. Quando a criança de 2 anos faz a primeira birra no mercado, é janela. Ou quando a criança de 5 anos te responde feio na frente da avó, janela. Cada uma dessas janelas é uma chance de você construir autoridade ou de você deixar passar. Aqui está a verdade que nunca ninguém explicou para nós. Cada dia que passa sem você aproveitar essas janelas, fica mais difícil. Não é impossível, mas ela fica mais difícil. A Carla dessa história, ela deixou passar várias dessas janelas, que quando ela me procurou, ela ia precisar de meses para reconstruir o que poderia ter sido feito em semanas, se ela tivesse aprendido antes. E sabe o pior? Ninguém ensina isso para as mães. Foi por isso que eu parei de só apagar incêndio e eu decidi pegar as mães antes do incêndio começar. E foi aí que eu criei o Mães com Autoridade. Eu quero te ensinar agora a diferença entre o jeito errado e o jeito certo de construir essa relação com o seu filho. E eu te peço uma coisa, presta bastante atenção, porque o que eu vou falar agora vai quase que contra tudo que você lê no Instagram. O primeiro erro é achar que o não para o seu filho é violência. Tá meio que viralizado essa ideia de que não traumatiza,
que apaga a voz da criança, que limita. E isso é uma mentira. Criança que cresce sem ouvir não fica mais livre, ela fica mais perdida. Porque ela não sabe onde acaba o mundo dela e onde começa o do outro. E filho perdido não é filho feliz. O erro 2 é combinar tudo com a criança pequena. Bebê de 1 ano e meio não combina. Criança de 2 anos de idade não decide se vai tomar banho. Quando você coloca a criança nessa posição de tomar uma decisão que não é dela, você sobrecarrega a criança. Parece que você está respeitando, mas na verdade você está pedindo para ela uma coisa que ela não tem maturidade ainda para dar. O erro 3 é explicar tudo o tempo inteiro. A criança, ela não precisa entender tudo, ela precisa saber que quando a mãe fala, é para acontecer. Ficar explicando sem parar não é respeito, é uma mãe que não sabe que tá no controle, que tá tentando convencer o filho a obedecer. E isso gera crianças ansiosas. O erro 4, e esse é o pior erro, é repetir o único jeito que a mãe conhece. Muitas vezes, na hora do desespero, a mãe volta para o que viu em casa quando era criança. Então ela grita, ela ameaça, ela bate. Como que no momento, sabe, de desespero, de não saber mais o que fazer, e funciona na hora. Mas filho que obedece por medo não é filho que te procura quando tem um problema de verdade. Você pode ganhar a obediência agora desse jeito, mas vai perder o vínculo para sempre. Agora eu vou te falar o que funciona. E o melhor, você já pode começar hoje a aplicar isso com o filho que você tem, na idade que ele tem. O método que eu criei se sustenta em 3 pilares. Eu vou te resumir os 3 aqui, porque eu quero que você saia desse vídeo com algo na mão para começar já. O primeiro pilar é a sua presença antes da palavra. Antes do não, antes da regra, antes da bronca, vem o jeito que você chega, a sua postura, o seu olhar, o seu tom de voz. A maioria das mães sabota a própria autoridade aqui sem perceber. Elas falam com um tom mais fininho, como se estivesse pedindo, como estivesse suplicando. E depois reclama que o filho não obedece. Não é que o filho não obedece, é que a mãe está pedindo, em vez de conduzir a criança. Toda vez que você for falar algo importante com o seu filho, até mesmo para o seu bebê, lembre-se disso, o seu corpo fala antes da sua boca. Pilar 2, o não amoroso. Dizer não para o seu filho é amor. É amor porque está sendo referência para ele conseguir entender o mundo. O bebê que puxa o seu cabelo precisa ouvir não. A criança que joga comida no chão precisa ouvir não. Precisa ouvir um não firme, sem culpa, sem você ficar explicando 10 vezes. Um não que se sustenta. O que diz para ele que você tá seguro do que você tá falando. Porque alguém realmente está no comando. Isso é o que conduz a criança. Toda vez que você vê uma mãe no parquinho negociando minuto a minuto, você lembra, ali é uma autoridade que nunca foi construída. Pilar 3. As regras existem antes da criança testar. A maioria das mães só pensa nas regras depois que o problema apareceu. A criança tá lá pulando no sofá. Aí a mãe vai pensar, será que eu deixo ou não deixo? Aí é tarde. A regra precisa existir
antes. Você precisa saber, antes do seu filho testar, o que vai e o que não vai na sua casa. E sustentar isso todo dia. Não é difícil. É só você decidir. E toda vez que o seu filho fizer alguma coisa pela primeira vez, você se lembre. Como você reage agora vai virar a regra da sua casa para ele. Então, escolha bem. Esses 3 pilares, a sua presença, o não amoroso, as regras antes do teste, elas parecem simples e são simples. O problema é que a maioria das mães não está sendo ensinada nisso, está sendo ensinado o contrário. A não impor nenhum limite, a impor pela força ou a negociar tudo. E o caminho do meio, ele existe. E você pode começar hoje. Não importa se seu filho tem 2 meses ou 7 anos. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar com honestidade. Quanto mais cedo, mais fácil. Cada dia que passa fica um pouquinho mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. Tudo que eu te falei até aqui são os 3 pilares principais. Mas para você aplicar isso de verdade em cada fase do seu filho, do bebê de colo até a criança de 10, 12 anos, eu organizei tudo o que eu sei num método completo. Eu chamo de Mãe com Autoridade. São 12 aulas curtas, de 10 a 15 minutos cada, dividida em 4 partes que cobrem tudo o que você precisa. A parte 1, a janela da autoridade. Aqui você entende a tese inteira. O que é uma autoridade saudável? Por que as 2 gerações erraram em extremos opostos? E como você constrói um caminho diferente, com respeito e com vínculo. A parte 2 são os pilares, é o coração do método. Os 3 pilares que eu acabei de te resumir aqui, mas com tudo detalhado, com exemplos do dia a dia. A parte 3 é a autoridade em cada fase. Aqui é o segredo do método. Você aprende a aplicar com o bebê, com a criança de 1, 2 anos de idade, com as fases da birra e até uma criança maior. Você compra uma vez e tem um método para a maternidade inteira. A parte 4, autoridade que não cai. Como sustentar ao longo do tempo? O que fazer quando o pai não concorda? Como conversar com o avô, com a babá, com a escola, sem perder o eixo? E tudo gravado. Você assiste no seu tempo, no seu ritmo. Pode assistir grávida, com bebê de colo, voltar a cada fase nova que o seu filho entrar. Quem entrar agora leva 3 bônus. O meu e-book de birras, que normalmente eu vendo separado por R$ 67,00, vai ter técnicas específicas para a hora que a birra chegar. O bônus 2, que é um encontro ao vivo comigo, para tirar dúvidas uma vez por mês, durante 3 meses. Você pode trazer a sua situação real, que eu vou te ajudar. E bônus 3, um desconto exclusivo se você quiser fazer a minha orientação individual depois do curso. A Mãe com Autoridade está saindo R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,70 no cartão. Para você comparar, uma consulta individual comigo hoje custa R$ 250. Esse curso, com tudo isso aqui, dá pouco mais de 2 consultas. Só que você leva o método inteiro para a vida toda. E tem 7 dias de garantia. Você entra, assiste as aulas e se sentir que não é para você, por qualquer motivo, você me manda um e-mail e eu devolvo o seu dinheiro, sem pergunta, sem complicação. Olha, eu sei que você está assistindo esse vídeo porque você quer fazer diferente. Pode ser que você tenha crescido numa casa onde a obediência foi pelo medo e você jurou para si mesmo que você não ia ser assim. Pode ser que você tenha tentado o caminho oposto e sentido que está perdendo o controle. Ou pode ser que você simplesmente olhe para as mães por aí, dessas 2 gerações, e sinta lá no fundo, tem que ter um jeito melhor. E tem. Você não precisa
escolher entre ser respeitada ou ser amada. Você não precisa repetir o que os seus pais fizeram. E você não precisa ir para o outro extremo oposto e perder a autoridade que o seu filho precisa de você. Você pode ser as duas coisas. A mãe que ele obedece e a mãe que ele escolhe. O mãe com autoridade é o caminho mais curto que eu conheço para isso. E eu queria muito te ver do outro lado. Clica no botão aí embaixo. Faz a sua inscrição e começa hoje a construir a relação que você sempre sonhou ter com seu filho. Te vejo lá dentro.